Vem pra cá, Yuri Pita, porque agora o Yuri vai cristalizar para vocês um estudo, né? Ele pegou ali os votos e mostra pra gente quem foi decisivo para Lula e para Bolsonaro nessa corrida eleitoral. Conta, querido. Vamos lá, a gente vai detalhar um pouquinho, até para esmiuçar que essa vantagem, de fato, da região Nordeste como um todo é predominante, mas tem algumas sutilezas nessa história toda. E antes, Dani, até contar um pouquinho de curiosidade como é que eu puxei esses dados. Eu acabei pegando uma base já semi-pronta com os dados do TSE, feita por um pesquisador da área de medicina, Wesley Cota, e agradeço ele aqui. E curioso, né? Ele é de medicina e peguei via Twitter, que ele postou ali, deixou disponível para quem quisesse, ele é pesquisador aqui da USP e da Unesp. Não é da área da nossa área de ciência política, mas conseguiu ajudar a gente a montar. Quais são as curiosidades que vale a gente destacar aqui? É fato, como a Dani disse, sobre a região Nordeste, mas tem uma capital fora da região Nordeste que entregou nada menos do que quase 500 mil de votos de vantagem para Lula em relação a Bolsonaro, que é esta cidade em que estamos, São Paulo. Salvador, sim, foi a cidade que mais deu margem de votos em todo o país. 638.768 votos. Mas a capital paulista com mais de 486 mil votos à frente. E por que isso? O eleitorado da cidade de São Paulo, com mais de 9 milhões, quase 10 milhões de eleitores, é maior do que o eleitorado de mais da metade dos estados brasileiros. Aí, na sequência, de fato, a gente tem Fortaleza, no Ceará, e aí a curiosidade de ser a capital do estado de Ciro Gomes, que Ciro Gomes tinha tido uma votação acima do seu desempenho nacional. E o Ciro não... Né, e o Ciro foi lá, votou, desses votos é o do Ciro, aparentemente. Aparentemente, né? Não foi explicitado, né? Depois, Teresina do Piauí, um estado que é fortemente favorável a Lula, a cidade que deu maior votação proporcional, que é... Piauí de Ciro Nogueira, né? Aliás, Piauí de Ciro Nogueira, porque assim, da Casa Civil. Tem essa coisa do dia seguinte, né? Para Ciro Nogueira vai ser importante reconstruir alguma ponte ali, porque é o estado dele e o Lula saiu de lá gigante. E ele não conseguiu emplacar o candidato ao governo, nem o candidato ao Senado dele. No governo parecia que tinha uma chance, acabou sendo derrotado em primeiro turno. Eu mencionei também o Piauí, Dani, porque a cidade que deu a maior votação proporcional, ou seja, em porcentagem de votos válidos, mais de 90%, foi Guaribas, lá no Piauí, que é a cidade berço lá do Fome Zero de 2003 e plano piloto do Bolsa Família. E aí, para completar a lista das 5 cidades com maior volume de votos, números absolutos de votos a favor de Lula, a capital pernambucana, Recife, mais de 125 mil. Vou passar para o lado de cá, onde que Bolsonaro foi bem. Como esperado, numa capital da região sul, Curitiba, capital do Paraná, cidade, não é a cidade, né, mas enfim, a capital do estado de Sérgio Moro, senador eleito pelo Paraná, mais de 328 mil votos. Em seguida, aí muita gente vai olhar, mas Brasília, Distrito Federal, Brasília, para fins desse tipo de estudo, a gente trata como uma cidade igual às outras. Já mencionei aqui que Brasília é equivalente a uma capital pelo seu porte dos estados, conseguindo aí mais de 312 mil votos para Bolsonaro de frente em relação a Lula. E aí uma curiosidade importante, Manaus, capital do Amazonas, lá na região norte, teve toda aquela crise do colapso da pandemia, muita gente achou que isso poderia ser um problema. Bolsonaro já tinha saído vencedor no primeiro turno e agora no segundo turno, mais de 250 mil votos a favor do atual presidente em relação ao candidato do PT. Para fechar a nossa lista, Goiânia, na região centro-oeste, também dentro do esperado, onde Bolsonaro é forte. E olha o Rio de Janeiro aqui, que havia até uma expectativa dos petistas que pudesse reduzir a diferença ou até eventualmente virar, quase 200 mil votos dos cariocas a mais para Bolsonaro do que para Lula. E aí é curioso, porque tem uma divisão muito clara ali. Região central e zona sul do Rio, fortemente votos para Lula. E o resto, zona oeste, zona norte, tudo para Bolsonaro. O Vaguinho, né? Não chegou a fazer lá diferença, em Belfort Roxo, né? Deu uma diminuída na diferença, mas não virou. Agora sim, tem uma coisa que fica muito claro aqui quando você vê, né? É que, por exemplo, as diferenças a favor do Lula, elas foram muito largas, né? Bolsonaro obtém diferenças importantes aí, mas veja que a maior diferença obtida pelo presidente, que é em Curitiba, dá metade do que foi a vantagem de Lula em Salvador. Por que eu estou destacando isso? Porque o que a gente estava explicando ontem ao longo da apuração Bolsonaro tinha que virar 6 milhões de votos e abrir uma
na frente. No fim, Lula conseguiu, com a estratégia que a gente delineou aqui, né? Que a gente avisou, olha, muita gente querendo que o Lula faça só Sudeste, eu trouxe o bastidor, falaram, olha, teve uma reunião, as pessoas disseram, o Sudeste é estratégico, porque é lá que a gente vai conseguir segurar. O Flávio Dino, na ocasião, falou, né? Olha, o Maranhão, sozinho, conseguiu fechar a tampa do que Bolsonaro abriu em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, vamos concentrar. Mostrou aqui, ó, como todas, tirando a exceção de São Paulo, capital, que fincou um pé ali também contra o bolsonarismo, despejando a maioria dos votos em Lula, todas as capitais são da região Nordeste. E esse mapa, olhando para a cidade de São Paulo, Dani, é muito curioso porque tem ali nas periferias, de fato, o PT recuperou a sua força, que havia perdido em 2016, conseguiu. Cito 2016 porque foi a eleição que perdeu aqui para a prefeitura, e tem os bolsões ali, região oeste e central, que foram predominantemente do PT e também de Fernando Haddad, não só de Lula, mas Fernando Haddad, enquanto Bolsonaro e Tarcísio acabaram indo bem em antigos redutos do malufismo lá dos anos 80 ainda, que continuaram ali, foram cidadelas da oposição ao PT aqui na cidade, seja com o PSDB, seja com outros candidatos, e que Tarcísio Gomes de Freitas e Bolsonaro conseguiram sair mais fortes, assim, em bairros mais tradicionais da região leste, como Moca, Tatuapé, descendo ali para um pouco da zona sul de São Paulo, nos Jardins, e indo depois para Lapa e para a zona norte, Santana, ali bairros que tradicionalmente apoiavam esses candidatos mais conservadores, que tem uma linhagem aqui em São Paulo, desde Adhemar de Barros e por aí vai. Muito bom.